contar uma história rápida aqui. Está viralizado nas redes sociais um vídeo do secretário de Segurança, aliás, o secretário da Ordem Pública do Rio de Janeiro, o Breno Carnevale. Ele que é delegado desde os 22 anos de idade. E o que o Breno estava dizendo? O mano viu esse vídeo, pegou, mandou para Fernandinha Antunes e falou: a gente tem que conversar com esse cara, porque o Breno disse o seguinte no vídeo: eu prendo no Rio de Janeiro e a justiça solta. Para isso, nós convocamos o próprio. Breno está conectado aqui, secretário da Ordem Pública do Rio de Janeiro. Breno, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu não sei se você estava ouvindo o debate que a gente estava fazendo aqui, mas eu quero entender um pouco da tua percepção sobre isso. Aqui se falou sobre armamento, se falou sobre impunidade, mas qual que é o problema que você está sentindo na prática? Bom dia, satisfação estar aqui, fico à disposição de vocês. Na verdade, a gente tem, claro, como prefeitura, né, como órgão municipal, um trabalho complementar ao das polícias. A gente tem feito alguns trabalhos com foco na segurança pública. Então, um exemplo disso que foi até o que me motivou a fazer, esse vídeo, foi o BRT Seguro, que é um programa de segurança municipal para cuidar da segurança do passageiro do BRT e para combater vandalismo, né, a depredação do patrimônio público. E aí, além disso, a gente também combate o calote, né, que é o início da desordem, né? É aquele ato que muitas vezes é tido como pouco importante, mas que, na nossa opinião, ele é fundamental. E aí a gente tem que entender que a desordem acaba sendo também criando ambientes mais favoráveis à criminalidade. E aí as equipes do BRT Seguro, que é formada por guardas municipais e por policiais militares, fez a abordagem desse sujeito que estava entrando no ônibus sem pagar, para que ele pudesse fazer o pagamento da passagem, e aí, não tendo dinheiro para pagar, ele é conduzido para a delegacia pelo crime de outras fraudes. E aí as equipes constataram que ele estava com produtos sem comprovação de nota fiscal. Eram lá 8 latas de um produto de creme de avelã, enfim. E aí ele foi preso, né, por furto. Ele admitiu lá que fez o furto. E aí, quando a gente vai se deparar com o histórico dele, a gente percebe de fato uma reincidência, né? Ele já tinha mais de 12 passagens e prisão em flagrante. 12 passagens, gente, pelo amor de Deus. Tudo pelo mesmo crime, né, de furto. Então, o nosso questionamento é a mensagem que está se passando para o sujeito que está cometendo esse tipo de crime é de que para ele está tudo certo, né? E aí a gente fica com a sensação de que o lado do direito, o lado da ordem, o lado da segurança, do cumprimento da regra não está sendo eficaz. Então a gente precisa rediscutir muitas coisas nesse sentido, porque a gente vê o histórico, né? Prisão num dia e a gente vê no dia seguinte solto. O tempo máximo que ele ficou detido foi, na verdade, 4 meses. Então o Código Penal ele não pode ser, na minha opinião, uma peça de ficção jurídica. Não pode estar lá escrito que o furto tem uma pena, de 4 a 10 anos, e quando, na verdade, o sujeito não fica preso nem 1 ano. Então é o tipo de resposta. E aí a gente tem que falar de lei, de interpretação de lei, né, justamente para que a gente possa ter eficácia na aplicação, no trabalho que a Prefeitura pode e deve fazer, como vem fazendo aqui no Rio, para colaborar com a segurança. Você entendeu, Pepe? Isso aqui é vida real, meu amigo. Não é esses frufru da Vila Madalena, não. Isso é vida real, falando sério mesmo. Porque, o cara vai lá. O Breno está relatando aqui pra gente. A polícia do Rio, de alguma forma, a guarda vai lá, prende o cara. Aí o cara passou 12 vezes pela cadeia. 12 vezes. Não é que o cara foi uma vez. 12 vezes. O cara fez 12 vezes a mesma coisa. O secretário vai lá, consegue prender o cara. Depois de 4 meses o cara tá solto. Pelo amor de Deus, gente. 4 meses na melhor das hipóteses. Na melhor. Não, mas assim... várias vezes que ele foi solto com poucos dias, né, Breno? Quantos dias o cara ficou preso, Breno? Só para entender. A gente tem aqui algumas situações, ele ficou 1 dia, 2 dias, numa situação ou outra, ele ficou... No mesmo mês, ele foi detido 3 vezes. Então, assim, é muito complicado. E ontem, as nossas equipes fizeram uma prisão em Copacabana por roubo, e a gente percebe que no dia 24 de novembro, o sujeito foi preso por furto, que é um crime sem violência e grave ameaça. Ele ficou 1 dia preso, ele ficou 1 noite preso. E aí, 18 dias depois, ele volta para a rua e comete um crime mais grave, o roubo. Então, a mensagem que está se passando não é de prevenir o crime. A gente tem que qualificar os trabalhos, né, integrar força, para que o trabalho da Guarda Municipal, o trabalho da Prefeitura e o trabalho das polícias, de uma forma geral,
seja efetivamente eficaz para o cumprimento da lei e para a segurança da população. A gente estava discutindo aqui, antes de você entrar, sobre essa história de armamento, né? O PP colocou a posição dele, a Ju também, a nossa turma estava discutindo isso, não sei se você acompanhou, mas eu quero entender do ponto de vista prático, como é que vocês, autoridades de segurança pública, enxergam uma política de armamento? Hoje a gente tem no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma proibição pela lei orgânica, né, do armamento letal, né, pela Guarda Municipal, né? Então isso depende de um trabalho na Câmara, né, do Parlamento Municipal, na Câmara dos Vereadores, para alterar essa lei orgânica e aí sim abrir a possibilidade dessa utilização de arma de fogo. Agora, evidentemente que o nível que a gente encara e enfrenta nas ruas é realmente de que a gente precisa resgatar a autoridade. A gente precisa resgatar a autoridade. E aí a autoridade, ela funciona para o guarda municipal, para o policial, a população, né, que não suporta mais, que está chegando no seu limite com relação à impunidade, ela precisa contar com as autoridades, né, as autoridades legitimadas, as autoridades investidas constitucionalmente para exercerem aqueles papéis de prover segurança, de prover harmonia social, de prover ordenamento. Então, nesse caso, a gente enfrenta, obviamente, no sistema do BRT, a gente conseguiu, né, através dos investimentos feitos, renovar a frota de ônibus, mas esse esforço ele precisa ser mantido com a segurança. Né, e a gente conseguiu reduzir, e é coisa de matemática, a gente conseguiu reduzir 90% a quantidade de prejuízo, né, de depredação com a segurança, combatendo o caloteiro, combatendo aquele ato que, num primeiro momento, ele é classificado por muitos como insignificante, mas que no contexto geral, ele é muito importante, porque você combate o pequeno delito, a pequena desordem, e assim você evita e previne o grande crime, o crime mais violento. É o que eu acabei de falar aqui, né? A gente prende o sujeito por furto, e aí logo depois ele sai na rua e ele comete um crime mais grave. Então, a resposta precisa ser no começo, para que a gente não tenha ele cometendo crime mais grave ou infração mais grave. A gente estava discutindo essa história do armamento. Eu acho que depois dessa fala do Breno fica muito claro. O problema é impunidade. Não adianta nada discutir armamento se a gente deixar o sistema do jeito que está. Porque a pessoa pode estar lá armada, o secretário vai lá, a polícia vai lá, consegue prender o cara fica alguns dias na cadeia, foge, sai fora, vai curtir o Natal com a família, tem a saidinha, tem não sei o que, lá, e aí vira esse ciclo infinito de impunidade que a gente tem. Eu queria comentar, Paulinho, se eu entendi direito, o nosso secretário pode confirmar, a Guarda Civil do Rio de Janeiro não tem arma, é isso? Não tem arma. Não tem arma. Ô Paulinho, no Rio de Janeiro, eu acho que o cara, para conseguir uma arma ilegal, é só ir numa esquina e pedir. Mas a Guarda Civil do município não pode ter arma. Como é que a gente vai enfrentar isso aí? É uma lei municipal, né, Breno? Isso, a lei orgânica do município, né, ela tem uma restrição, então ela prevê uma guarda desarmada com relação a armamentos letais, né? O que a Guarda Municipal utiliza é o armamento não letal, enfim, para o uso gradativo da força, mas de fato a gente tem uma limitação ao Poder Executivo nesse caso. É enfrentar o crime. É diferente, né? É enfrentar o crime no Rio de Janeiro, o Guarda Civil com cacetete, pô, contra um... Não, vamos dialogar, o dom da palavra. Daqui a pouco eles vão substituir o cacetete por um buquê de flores. A questão da segurança pública no Brasil todo, eu acho que passa também pela rediscussão da Guarda Municipal, né? Mas já está A Guarda Municipal tem que ter muito mais poder, tem que ter muito mais possibilidade de agir para garantir a ordem pública. Então, é um absurdo no Rio de Janeiro a Guarda Municipal não ser equipada com arma. Mas isso está no Congresso Nacional, há um projeto que visa alterar o artigo 144 da Constituição, que é para onde fala da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e há a previsão de incluir a Polícia Municipal. Tem que fazer isso. Assim como aconteceu com a Polícia Penal, né, dos agentes penitenciários. Seria ótimo, né? Claro. Eu queria aproveitar um pouco toda a experiência do Breno para falar um pouco dessa situação do prende e solta. Na tua avaliação, onde que está o verdadeiro gargalo para resolver isso? Qual é o aperfeiçoamento institucional? Qual é a mudança que precisa ser feita para que a gente mude essa situação da polícia ficar enxugando gelo, prende e solta com tanta frequência? Então, mano, aproveitar inclusive para te mandar um abraço, né? A gente, enfim,
já tem já conheço o seu trabalho aí de perto, dos movimentos, enfim, políticos de debate da cidade. Agora, eu acho que a gente tem uma questão legal, é inegável. Quando eu falo que o Código Penal prevê um intervalo de penas, né, uma pena mínima e uma pena máxima, dificilmente as pessoas cumprem a pena, enfim, definida. Então, isso já é uma desautorização prévia da própria sanção legal prevista, porque o sujeito, infelizmente, ele acaba cometendo um crime com violência e grave ameaça. E muitas vezes ele fica 1 ano preso, 1 ano e meio preso. Se a gente for no artigo, a gente vai ver que a pena não é 1 ano, a pena é muito maior. E a gente tem questões muito graves, né, de impunidade. E, então, a sensação de que nada vai acontecer, ela é, obviamente, a grande incentivadora de que a desordem, enfim, de que a insegurança, ela continue. Então, a gente precisa trazer essa discussão, porque hoje a gente tem alguns conceitos jurídicos, né? A questão do furto, por exemplo. O furto é um crime sem violência e grave ameaça, em tese, né, de acordo com a dogmática penal. Mas é um crime que vulnerabiliza o cidadão, né? O cidadão está lá curtindo o seu momento de férias, de lazer, para a gente falar de turismo, ou não. A gente está falando da pessoa que está no ponto de ônibus. Eu trabalhei 4 anos nas divisões de homicídios aqui do Estado, na Baixada Fluminense, na capital. Infelizmente, me deparei com algumas investigações em que o sujeito era morto no ponto de ônibus, esperando para voltar para casa depois de um dia de trabalho. Que recado a gente está passando para as pessoas que estão trabalhando, né? Que estão ali correndo atrás do seu sustento de uma forma digna e honesta, cumprindo as regras da cidade, né? Então, e aí essa pessoa, muitas vezes, ela é presa, ela é investigada, ela é condenada, e daqui 5 anos, se for muito, infelizmente, essa pessoa já está de volta ao convívio social. Então, primeira coisa é rediscutir os papéis da pena, né? A pena é a sanção, a pena tem que ter um caráter de sanção. Hoje a pena, se pudermos chamar de pena, ela acabou assumindo essa questão de ressocialização que, na verdade, não se cumpre. Então, a gente tem que trazer a discussão do jurídico para a vida real, para a realidade, porque as pessoas estão enfrentando nas suas vidas, né? Aqui o município tem essa vantagem, a gente trabalha, a gente pisa onde a pessoa pisa, né? A gente está ombreando com o cidadão nos seus desafios diários. É o mais próximo. Então a gente está percebendo, é o mais próximo, então a gente está percebendo que é um tema importante para a cidade, para a população como um todo. Secretário, a Júlia quer te fazer uma pergunta. Não, eu acho perfeita essa colocação do secretário, parabenizo pela coragem que ele está tendo aqui de expor isso, e eu acho que exatamente quando o agente público está na rua, lidando com a realidade das pessoas, ele tem alguma possibilidade de sensibilizar, diferente, por exemplo, de um juiz que fica o dia inteiro num ar-condicionado, ganhando 40 mil e achando pouco, né? É muito mais fácil para essa pessoa ter peninha de alguém que chegou e roubou e furtou uma faxineira que estava na parada de ônibus. Inclusive, esse é um crime bastante comum aqui em Brasília, né? A faxineira acorda 4 horas da manhã, vai para a parada de ônibus para buscar fazer a faxina dela do dia, e a coitada é furtada ali com o celularzinho dela várias vezes no ano, e ainda tem gente que justifica, roubou o celular para tomar uma cerveja, tá tudo certo, tá valendo. Então, infelizmente, é uma cultura de romantização do errado, de aceitação do errado, da corrupção como um todo, da mentira, e isso se espalha para todas as outras áreas, né? Então, eu acho que a gente precisa de um choque cultural, e a gente tem que ter coragem de dar nome aos bois, a gente tem coragem de falar o que está errado mesmo no Brasil e de combater. Então, assim, para a polícia que está na rua, a gente sempre escuta isso, né? Essa revolta de prender, de pegar aquele bandido, que muitas vezes até zomba do policial, que já foi preso, o bandido foi preso várias vezes e zomba da cara da polícia, porque, daqui a pouco eu tô solto. Você vai se defrontar comigo daqui a pouco e tá tudo certo. Então, assim, as polícias são desestimuladas, a gente vê um adoecimento mental muito grande entre os policiais, inclusive o número de suicídios entre os policiais é gigantesco. Esse é um dado que não pode ser divulgado, ele não é divulgado, mas hoje nós temos um problema, uma verdadeira, sim, pandemia de suicídio no âmbito das polícias brasileiras, exatamente por causa dessas frustrações. A polícia quer fazer um bom trabalho, mas logo ela é frustrada por uma decisão de um juiz. Alan Gani, puxa a fila, por favor.
fazer a pergunta? Aqui o nosso Breno, secretário do Rio de Janeiro, está por aqui. Secretário, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você fosse elencar qual que é o maior problema da violência no Brasil, é a certeza da impunidade, é uma questão social? Se você fosse, né, do primeiro para as últimas colocações, o que o senhor elencaria como o maior problema da violência do Brasil? Hoje elencaria a impunidade, né? A impunidade, a sensação de impunidade. Por quê? Decorrem da impunidade o descrédito da autoridade, decorrem da impunidade a falta de compromisso com os direitos das pessoas, né, do convívio social, decorre da impunidade o fato de a pessoa ser presa e voltar a delinquir, então decorre da impunidade também a reincidência e decorre da impunidade a sensação que a população tem manifestado de impotência diante desses episódios de violência. Então, para mim, eu não tenho dúvidas em apontar que a impunidade hoje é um dos principais fatores, o principal fator de estímulo à violência, né, de estímulo à criminalidade urbana. Pediu, Nelsinho? Sim, queria perguntar para o Breno, como ele está no Rio de Janeiro, é um secretário que está lá na ponta da linha. Eu queria perguntar sobre o que está repercutindo no Rio de Janeiro a respeito dos justiceiros, né? Porque no Rio de Janeiro a gente está com um grupo de pessoas civis que não são do Estado, mas que estão fazendo suposta justiça com as próprias mãos. Isso está repercutindo para todo lado e, inclusive, com risco disso ir para outros lugares do Brasil também. Qual que é a avaliação dele a respeito desse grupo de justiceiros no Rio de Janeiro? Eu acho que isso é uma demonstração, né, de como esse assunto está chegando no limite, né? No final das contas, a gente está falando mais uma vez de impunidade. Então, quando você tem pessoas, né, que não são autoridades constituídas, né, como eu falei ainda há pouco, crendo, né, acreditando que irão resolver um problema que cabe às autoridades constituídas, por essa percepção de falta de autoridade ou de falta de armas jurídicas, porventura, de lidar com os problemas, isso vai emergir do tecido social. Agora, isso, evidentemente, se a gente for olhar o histórico, inclusive, do Rio de Janeiro, quando, por exemplo, a gente tem surgimento de grupos de extermínio, enfim, seja do tráfico, seja de milícia, seja de qualquer organização criminosa, isso, em algum determinado período, surge diante da falta de autoridade. Então, o traficante lá atrás, quando ele começa a controlar território e começa a se colocar como alguém que vai cuidar daquela população que está sob seu domínio territorial, isso nasce da falta de autoridade, né? E autoridade policial, principalmente, né? Autoridade policial, porque essa história de que, a gente tem locais do Estado em que os serviços não chegam, serviços chegam, muitos serviços chegam, tem creche, tem posto de saúde, tem coleta de lixo dentro de comunidade, mas não tem exercício de autoridade policial, né? Por vários motivos, a gente tem que rediscutir esses motivos. Então, me parece que se a gente continuar perdendo as autoridades, continuar perdendo a autoridade constituída, a gente vai testemunhar, infelizmente, casos como esses que já mostraram que não são a solução para o problema. Pediu, PP? Secretário, bom dia, obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a gente. Quando a gente olha a questão da segurança pública, tem vários problemas, tem várias questões. A impunidade, como você bem colocou, é uma delas, mas eu não acho que seja a principal. Eu te falo por quê, não é? Não adianta a gente discutir melhorar o sistema processual no Brasil sem discutir o sistema prisional também, né? Da forma como tá colocado no sistema prisional, se a gente pegar a pessoa e cometer o furto, cometer o roubo e colocar no presídio brasileiro, ela vai sair de lá homicida, vai sair de lá estuprador, vai sair de lá como membro do tráfico de drogas, né? Então eu acho que tem que atacar todas essas questões de uma forma única e de uma forma ampla. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. O PP, são 11h07. A gente está entrevistando aqui o secretário da Ordem Pública do Rio de Janeiro, que está fazendo um verdadeiro desabafo aqui no programa, né? Eles prendem no Rio e aí o Poder Judiciário, de alguma forma, vai lá e solta. Qual que foi a sua pergunta? Rapidamente. A minha pergunta é o seguinte: não adianta você pensar na questão da impunidade sem pensar também na questão de melhorar o sistema prisional no Brasil. Porque o sistema prisional do Brasil é uma fábrica de tornar cidadãos piores. PP. Qual que é a pergunta? Concorda com essa premissa ou você acha que não, são coisas separadas?
Eu concordo, eu continuo achando que a impunidade é o principal problema, mas eu concordo que o sistema prisional é um outro problema, mas também por falta de autoridade, né? Também por falta de autoridade. Eu acho que falta, de fato, enfrentarmos esse problema. Então, que se construam presídios, né? Então, o que me parece é que isso foi virando uma justificativa para que a gente tolere comportamentos antissociais criminosos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, e aí saiu até uma reportagem recente, os adolescentes que cometem atos infracionais, o Poder Judiciário determina a internação deles e eles não são internados porque eles precisam preencher um sistema de pontos, justamente por conta da superlotação. Então, hoje o Brasil ele tem um monte de condenado que não fica preso e um monte de presos que não está condenado, por várias anomalias, né, processuais, jurídicas, institucionais, gerenciais, administrativas. Agora, eu concordo que a gente precisa olhar para o sistema penitenciário, inclusive resgatar a autoridade dentro do sistema penitenciário. Resgatar a autoridade dentro do sistema penitenciário, né, que infelizmente ainda é um tabu, ainda é um problema em que muitas vezes o crime organizado parece ter algum nível, né, de influência, inclusive em seus funcionamentos. Então isso também é perda de autoridade. Concordo com a questão que a questão penitenciária é um problema. E acho que ele está absolutamente relacionado com a impunidade, porque a gente acabou entrando num ciclo vicioso, que eu não prendo, né? A prisão não é a melhor saída, porque está superlotado, mas está superlotado porque tem muita gente cometendo delito. Então, isso não vai terminar bem. A gente está vendo que não vai terminar bem. Muito bem. Breno, deixa eu te agradecer, secretário, mais uma vez aí pela gentileza de você ter um tempinho aí para conversar com a gente. A gente sabe que a sua agenda é super extensa, mas queremos te agradecer mesmo, porque o papo foi muito bom. Obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho e fico à disposição. Valeu.